Bom, a gente está trabalhando a carta de Paulo aos Colossenses e há 15 dias atrás eu conversei com vocês sobre o capítulo 2 e observamos que havia já na igreja de Colossos uma espécie de sincretismo religioso que misturava certas tradições judaicas, certas coisas próprias de quem observa a lei, mas também com algumas coisas típicas do mundo grego. Então, o sincretismo religioso não é uma experiência recente, nova, ele sempre existiu. Se ilude quem pensa que há uma religião pura. Não há religião pura. Todas as religiões dialogam, todas as religiões, de certa forma, saem de um, não vou dizer que saem de um tronco comum, mas acabam se encontrando na copa das árvores. Não vou dizer que elas têm um tronco comum, mas as árvores lá no alto se entrelaçam, de modo que as religiões, elas sempre têm um pouco de cá e um pouco de lá. E quando o cristianismo nasceu na cepa, no tronco do judaísmo, usando a figura de Paulo aos Romanos, o ramo cortado é o judeu, o ramo enxertado é o gentio, mas é uma árvore só. Então nós temos no cristianismo, de início, essa fusão de gregos, romanos com judeus, e naturalmente cada um traz a sua cultura, traz as suas ideias, traz a sua cosmovisão, e essas coisas vão se amalgamando, vão se misturando. E coisas estranhas já surgiam naqueles dias e não é diferente de hoje. Hoje a gente tem pagelança, coisa de indígena, junto com coisa de cristão. Hoje a gente tem... As pessoas acham muito das religiões de matriz africana, não é? Que no caso elas também são sincréticas. Mas a gente às vezes não percebe o quanto da pagelança está dentro da prática cristã. A curandeira, a benzedeira. O que era a benzedeira? Que ia lá fazer a reza. Ela fazia a reza mais um chá. A reza mais uma erva. O que estava curando? Você não sabe se era o chá ou se era a reza. Porque a reza era cristã, mas o chá é pagelança. Então esse sincretismo sempre existiu, não é? E já na época de Colossos, Paulo está advertindo a igreja sobre essa questão. Mas ele vai entrar na segunda parte da carta, naquilo que é muito comum nos seus escritos, a parte ética. Ou seja, aquilo que se espera do comportamento de alguém que conhece a Jesus. Então ele vem com ensinos teológicos, ele vem demonstrando o que é melhor, o que é o ideal, vem explicando quem é Jesus, vem falando do Evangelho. Isso é normal nos seus escritos, mas na segunda parte ele sempre vai entrar nas questões éticas. Na carta aos Romanos, por exemplo, é a partir do capítulo 12. Não é? E assim, em Colossenses, nós temos no final do capítulo 2, começo do capítulo 3. Quero iniciar a leitura no capítulo 2, verso 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Aqui, mundo é a ideia da mentalidade não cristã, não é? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, ou seja, essas coisas depois de um tempo deixam de fazer sentido. São preceitos e doutrinas de homens, são costumes, são tradições, são ensinamentos humanos. De fato, estas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo está escrevendo a uma sociedade que muitas vezes tinha práticas que nós hoje chamaríamos muito liberais. Seriam gente muito libertina, limites muito elásticos, muito extensos para certas coisas que nós, que fomos criados numa moralidade cristã, chamaríamos de pecado. Então Paulo está dizendo para eles que há certas coisas como não toque, não faça isso, não faça aquilo, que parece que resolve o problema, mas no fundo não resolve. É mais ou menos como você colocar uma burca nas mulheres para que os homens não tenham
pensamentos impuros. É a mesma coisa. Paulo está dizendo isso. Você tenta esconder o corpo da mulher para que o homem não tenha um desejo impuro ao olhar para ela. Onde é que está o problema? Está na roupa da mulher ou está no olhar do homem? É mais fácil, no mundo dos homens, culpar as mulheres. Então, cubram as mulheres, feito um talibã, para que os homens não tenham olhares impuros. Mas isso não resolve a impureza da mente dos homens. Estou usando um exemplo simples, mas fácil de entender. Ou seja, é mais fácil mudar as coisas por fora do que mudar as coisas por dentro. É nesse sentido que Paulo vai dizer que estas práticas, estes rigores, estes rudimentos, estas tradições, esses usos, preceitos e costumes, eles não duram muito, logo caem em desuso, porque na verdade não se consegue sustentar uma vida assim. Nós precisamos de algo melhor. E aí no capítulo 3 ele vai então propor o que realmente funciona. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo propõe que os cristãos de Colossos comecem a mudar a sua mentalidade. É como se mudar o campo de visão. Não olhem para a terra, olhem para o céu. Não pensem como as pessoas aqui pensam. Pensem com a mente de Cristo. É uma ideia de elevação espiritual. E Paulo usa muitas vezes a expressão celestial e terreno para distinguir aquilo que é próprio do humano, da nossa velha natureza, fazendo uma conexão, por exemplo, com a carta aos Coríntios. Ele vai dizer que nós trazemos a imagem do terreno. Quem é o terreno? Adão, feito do pó da terra. Então nós somos assemelhados a Adão, no pensamento de Paulo. Nós somos descendentes de Adão. Adão na narrativa bíblica, é o primeiro homem, é o primeiro casal de quem todos descendemos. E o primeiro homem foi feito do pó da terra, recebendo o sopro de Deus, o sopro de vida, e tornou-se ser humano. É barro que passou a viver. Então, quando Paulo fala de não pensar nas coisas da terra, ele está associando ao Adão, à primeira criação, ao primeiro homem que se corrompeu desde cedo e, de certa forma, todos os seus filhos, carta aos Romanos, ele vai dizer, todos também pecaram. Não só o primeiro homem pecou, não só a primeira mulher pecou, mas os seus filhos pecaram e todos nós pecamos, e todos pecaram e destituídos estávamos todos da glória de Deus. Então isso é ser terreno. Ser terreno é ser um humano normal que está vivendo a velha vida que todo ser humano recebe naturalmente dos seus pais. A gente já nasce com essa velha natureza. Na verdade, é a nossa natureza humana. Nossa natureza humana é falível, nossa natureza humana é fragilizada, nossa natureza humana é inclinada para o mal. Uns vão dizer que ela é totalmente inclinada para o mal. Eu não sou assim calvinista, né? Então não vou a esse ponto da depravação total, mas eu diria que não há um justo sequer. Porque quando a gente usa a expressão depravação total, é aquela ideia de que não há nada de bom. Eu não consigo ir tão longe quando eu vejo a humanidade. Eu creio que nós ainda temos, nesse ponto eu fico mais com Lutero que com Calvino, né? Ainda vejo, ou talvez mais do que com eles, com outro teólogo aí que o pessoal chama de herege. Mas eu vejo algo de bom na humanidade. Eu creio que
sobrou alguma coisa da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Nós caímos, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem foi manchada, foi manchada. Foi maculada, foi maculada. Foi fragilizada, foi fragilizada. Ela é o aspecto dominante? Não vou discutir isso, que não dá para mensurar. Mas, para mim, nós temos uma propensão ao fracasso. Nós pecamos. Não há um homem, não há um ser humano que não peque. Quem não peca numa coisa, peca na outra. Isso é insolúvel? Era insolúvel. Não havia como resolver. A lei foi um freio. A lei foi uma espécie de... a gente chama de freio de arrumação, para a coisa dar uma parada. Mas a solução está em Jesus. Por quê? Porque se vocês morreram com Cristo, e a frase seguinte é: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Romanos 8, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, o salário do pecado é a morte. Como é que se resolve o problema do pecado? Morrendo. Mas eu não preciso morrer. Lá vem Matias. Não é o Matias. O problema já está resolvido. Por quê? Porque Jesus morreu. Então, quando eu morri com Cristo, quando eu morri em Cristo e ressuscitei em Cristo, já não sou eu quem vive, mas, vocês sabem, né? Cristo vive em mim. Então, Paulo, em seus diversos escritos, vai tentando explicar isso. Essa espécie de ambiguidade que a gente vive. Nós ainda estamos nesse corpo que recebemos de nossos pais e é a herança de Adão. Somos ainda filhos da natureza humana. Mas nós, pela fé, esperamos a redenção completa e nós então seremos totalmente transformados à semelhança de Jesus. Agora nós estamos no meio do caminho. Então nós já temos em nós a semente divina, nós já temos em nós a vida do Espírito, nós já temos em nós a nova vida em Jesus Cristo. Isso anulou completamente a nossa natureza humana? Ainda não. Estamos no processo. Uns mais na frente, outros mais atrás. É por isso que ele fala de um exercício pessoal. Se vocês morreram com Cristo, a ideia do batismo é ser sepultado e sair das águas, nascer de novo. Então, se você morreu com Cristo, e se você foi ressuscitado, foi levantado com Cristo, agora você deve pensar nas coisas que são do alto. Você deve viver como alguém que já participa das coisas celestiais. Nós somos cidadãos de duas pátrias. Na carta aos Filipenses ele vai dizer que a nossa pátria é celestial. Então nós estamos nesse mundo, mas nós já temos a cidadania divina. Por enquanto é dupla cidadania. Nós estamos aqui esperando ir para lá. Mas um dia nós deixaremos aqui e estaremos plenamente lá. É assim que a gente vai vivendo. Deu para entender, não é? Não é tão difícil assim. Difícil é praticar, mas entender não é tão complexo, não. Então, nessa jornada em que temos que pensar nas coisas que são do alto e não viver de acordo com os padrões terrenos, nós vamos tendo os nossos conflitos. Por causa dos costumes, por causa das tradições, por causa dos usos, por causa das visões de mundo. Então, em determinadas épocas, os cristãos definem que tal prática é errada. E fecha a questão e diz, isso não. Mas depois de um tempo, aquela prática que antes era errada, em outro contexto parece que é aceita. E assim a gente vai tendo essas transformações. Alguns de nós aqui são crentes há muitos anos.
E já eu estava hoje de manhã conversando com o Ricardo. O Ricardo está fazendo um tratamento no seu couro cabeludo, né? Então eu estava com a cabeça assim, ferida por causa da medicação. Eu falei, Ricardo, usa boné aqui dentro. Ele falou, não, pastor. Eu não. Prefiro ficar com a minha cabeça assim, machucada, mas boné aqui dentro, não. Ricardo tem uma formação mais antiga. Boné dentro da igreja, nem pensar. Mas só não tem boné aqui porque eu andei tirando boné de uns meninos há uns anos atrás. Senão ia ter mais boné por aqui. Porque é uma questão dos antigos, né? Entrar de cabeça coberta na igreja, de jeito nenhum. Em compensação, tem outras igrejas, tem outros ritos que você é obrigado a cobrir a cabeça. A gente vai no mundo islâmico, se quiser entrar numa mesquita, tem que tirar o sapato. Aqui a gente entra calçado e não tem problema nenhum. Então, essas coisas que eu quero dizer, que são certas e erradas aqui ou ali, às vezes é difícil a gente determinar qual é o padrão. Uma coisa que é pecado no Brasil não é pecado na Europa. Uma coisa que é incentivada nos Estados Unidos, às vezes é proibida aqui. Como é que a gente faz? Nós temos que ter a mente de Cristo, e temos que ter amor uns pelos outros, e a gente vai caminhando. Ao longo do tempo a gente vai melhorando, e em geral nós estamos melhorando. Eu sou otimista quanto a isso. Eu vejo a Igreja de Jesus Cristo cada vez melhor. Alguns se preocupam muito com a coisa das aparências, com a coisa da reverência. Eu acho que em algum sentido nós perdemos um pouco da reverência, mas por outro lado nós ganhamos na liberdade. Nós perdemos um pouco no lado do condicionamento, do comportamento coletivo, mas nós ganhamos na espontaneidade. Para mim, é mais interessante aquilo que é espontâneo, aquilo que é livre, aquilo que é feito de boa vontade, do que aquilo que é imposto, aquilo que é obrigatório. Eu penso assim, mas há quem pense o contrário. Há quem ache que nós deveríamos ter mais regras, mais controle, mais rigor com isso ou com aquilo, enfim. Essas coisas é que nos tornam diferentes uns dos outros como comunidade. Nós somos uma igreja batista no núcleo bandeirante, que é diferente das outras igrejas que estão no núcleo bandeirante. Em muitas coisas somos iguais, mas em algumas poucas somos diferentes. Mas também somos diferentes das outras igrejas batistas. Nós somos nós. Agora estamos nessa fase aí do pessoal me mandar mensagem, fala assim, tem uma igreja, tem uma PIB aqui? Deve ter uma PIB, deve ter uma primeira igreja batista aqui, primeira igreja batista lá. Mas eles não são nós. O nome da igreja não define a comunidade, não é verdade? Então pode ter o mesmo nome que a gente, Primeira Igreja Batista de a cidade lá. Mas não quer dizer que eles são iguais a nós. Porque nós somos singulares, nós somos nós mesmos. E isso é bom, isso para mim é uma virtude. Eu não sou dos que defendem a padronização, eu sou daqueles que defendem uma certa tolerância, uma certa compreensão. Eu prefiro a unidade na diversidade do que a uniformidade. Eu não tenho a pretensão que todos nós pensemos igual acerca de todas as coisas, mas que nós nos amemos e convivamos com as nossas diferenças, tendo naturalmente limites de bom senso. Tá bem? Então Paulo está propondo aqui, pensem no que é do alto. E não pensem como quem é terreno. A partir do verso 5, ele começa uma lista dura de práticas que ele entende que são reprováveis, mas que aparentemente eram comuns no modo de vida dos irmãos de Colossos antes da sua conversão. Olha o que Paulo fala no verso 5 do capítulo 3. Portanto, façam morrer. É uma iniciativa nossa. Nós já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo, mas precisamos fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, aqui a palavra é porneia. Porneia é de onde vem pornografia. Porneia cobre um grande espectro, desde a prostituição, o adultério,
qualquer prática, digamos assim, sexual inadequada, né? Nós poderíamos falar da pedofilia, da zoofilia, enfim, qualquer dessas outras coisas que são imoralidade sexual. Sexo grupal, essas coisas que não se encaixam dentro de um padrão cristão. O que é um padrão cristão? O padrão cristão é homem e mulher vivendo a dignidade do leito matrimonial. E só. A prática sexual recomendável na moralidade cristã é a monogamia. É a monogamia. É isso aí. Fora disso, está reprovado. Então, a imoralidade sexual, a impureza, é muito parecido aqui. São dois termos distintos, né? Mas tem mais ou menos o mesmo significado. A impureza aqui também tem a ver com as práticas sexuais. As paixões é um ser guiado pelos sentidos. Se a gente pensar numa vida pensando nas sensações, as paixões aqui têm a ver com isso. Pessoas que querem viver apenas pela exacerbação dos sentidos. Às vezes eu fico vendo filmes, não é? E em alguns filmes a gente percebe que as pessoas usam substâncias químicas para terem uma sensação mais acentuada de alguma coisa. Isso quer ser paixão. É você buscar sensações extraordinárias, não é? Uma vida movida por sensações. Maus desejos. Percebam que Paulo tinha um rigor ascético nas questões da sexualidade, né? E, convenhamos, nós vivemos numa sociedade que está meio complicado esse negócio. Por isso que eu falo que o pós-cristianismo está se tornando num neopaganismo. O que acontece numa Europa pós-cristã? Uma volta ao paganismo. E o que é o paganismo? Os homens, os seres humanos, voltam a uma busca desenfreada do prazer e a uma sociedade desordenada. Então, quando a gente pensa em certas coisas absurdas que acontecem, e, gente, eu fui criado na igreja, então eu não conheço nada disso na prática. Eu casei com uma mulher aos 20, comecei a namorar com ela aos 20 anos, me casei aos 22, eu sou o primeiro e único dela, ela é minha primeira e única, então eu não conheço nada disso na prática, mas eu não sou cego, nem surdo, nem mudo, nem alienado. Então a gente sabe como é que o mundo funciona. Alguns de vocês, talvez poucos, tenham vivido nesse mundo. Tenham tido um tempo, um surto, um tempo de doideira. Mas depois que se converteram a Cristo, abandonaram estas coisas. Quem nunca viveu essas práticas, como eu, não sofre essas tentações. Mas quem viveu, às vezes, sofre. Por exemplo, os viciados em pornografia. Às vezes querem tratar a sua esposa como aquela atriz que recebeu não sei quanto para fazer não sei o quê. E aí acaba tendo problemas de relacionamento conjugal. Por quê? Porque sua mulher não é uma atriz pornô, é a sua esposa. É a mãe dos seus filhos. Então não é uma prática saudável. Casamento não é isso. Casamento não é vale tudo. Casamento é respeito. O corpo da sua mulher também é templo do Espírito Santo. O corpo do seu marido também é templo do Espírito Santo. Troca de casal. Coisa doida é essa? Isso é coisa de crente. Não, queremos apimentar a nossa relação. Põe pimenta na comida, tudo bem. Pimenta pode. Então tem coisas que não cabem na minha cabeça. Não cabe na minha cabeça. Eu sou crente. Então é disso aqui que Paulo está falando. Não vou ficar dando voltinha aqui não. Né? Adolescentes saírem da escola, matarem aula, ir para a casa de 3 meninas com 5 rapazes, 2 rapazes com 5 meninas, e fazer, eu não vou falar o nome aqui que está gravando, fica complicado, mas vocês pensaram, é isso mesmo. Isso é orgia, antigamente chamava bacanal.
os festivais de Baco. Eles enchiam a cara de vinho e todo mundo pega todo mundo. Isso acontece hoje em dia. Meninas de 13, 14 anos, assista a minissérie Adolescência e tome susto. Ali é uma cena de violência. Mas se a gente pensar no que esses meninos e meninas às vezes são incitados a fazer, e pergunte para os seus filhos se na escola deles não tem gente que chama eles para isso. Fique esperto. Porque seus filhos podem estar sendo assediados para entrar nesse tipo de prática desde cedo. E você pensando que essas coisas não acontecem. 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 Esse é o mundo real. Crianças sexualizadas muito cedo, essa experimentação, essas sensações, isso aí é sério. Quem é psicólogo aqui sabe, quem é professor sabe, quem está nas escolas sabe, quem está no mundo real sabe. Não se iludam. O neopaganismo está aí, fora. E se a gente deixar, entra. Então não é só com os casados que eu estou falando aqui, é com os solteiros também. A promiscuidade, estas coisas não nos são próprias. Não nos convém. Adultério. Chega, falei demais. Façam morrer. Façam morrer. Mata esse monstro que está dentro de você, antes que ele te mate. Faça morrer. Cabe a mim e cabe a você. Eu sou homem como você. Também tenho que fazer morrer. Também tenho que fazer morrer. Quando um pastor cai em adultério, é muito difícil se levantar. Há muitos anos, eu vivia em São Paulo ainda, muitos anos, tinha 13 anos de pastorado. A Tânia me fez uma pergunta mais ou menos sobre isso, sobre fidelidade. Eu falei, Tânia, se eu te trair, primeiro eu posso perder você. Posso perder o respeito dos nossos filhos. Perco o meu trabalho. Naquela época eu já era pastor de igreja. Perco boa parte dos meus amigos. Perco a reputação que eu venho construindo há muito tempo. É perder muita coisa por um ato sexual que eu posso ter com você. É burrice. Mas quem disse que estas coisas são tão racionais assim? Quem disse que na hora da tentação, da insanidade, da loucura, as pessoas processam isso tudo? O pensamento é, ninguém está vendo, ninguém vai ver. Mas não existe adultério do eu sozinho. Adultério é sempre com alguém. E se você não confessar seu pecado, vai que o outro confessa. Você está encrencado. Então, adultério é uma grande burrice. Eu admiro as pessoas que preferem divorciar a trair. Eu admiro as pessoas que preferem a dignidade de um sofrimento de um divórcio para não cair no laço do adultério. É lógico que o ideal é que não aconteça nem uma coisa, nem outra. Mas nós temos que viver no mundo real. Os casamentos têm que ser sustentados com fidelidade. A base do casamento não é o amor. A base do casamento é a fidelidade. O que sustenta casamento é fidelidade. O amor é sazonal, o amor vai e vem, o amor tem os seus bons e seus maus momentos. É lógico, estou diferenciando aqui amor, paixão, não vamos. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Mas a fidelidade é fundamental no casamento. E é por isso que os jovens não estão preparados para o sexo, não estão preparados a ser fiéis, não são fiéis nem a si mesmos, não sabem o que querem.
Então, no mundo ideal, no padrão bíblico, um homem e uma mulher se unem em matrimônio no pacto da fidelidade e desfrutam as bênçãos do casamento. Esse é o mundo ideal. Não tem sido o mundo real. Mas nós, cristãos, que morremos para o mundo, que fomos ressuscitados com Cristo, nós podemos viver isso. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Só que nós temos que fazer morrer esses desejos lascivos, a luxúria, essa coisa arada toda aí que inclina para o pecado. Então a santidade convém à casa do Senhor. Amém? E cabe a mim e cabe a você também. Mas vamos lá, avançar um pouco mais. Tem que fazer morrer também a avareza, que é a idolatria. É um tipo de desejo desordenado também, não é? Um desejo cobiçoso da riqueza, do ter. A gente precisa vencer isso, porque isso é um outro Deus. Então que a gente vença a avareza, porque tem a ver muito com os prazeres deste mundo, tem a ver com a posição deste mundo, é olhar para a terra ao invés de olhar para o céu. Mas Paulo não fica só nessa lista dos pecados mais graves. Essa lista aqui, eu diria que são os pecados mais graves. Os crentes são muito preocupados com ele, graças a Deus a gente tem que se preocupar mesmo. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. É uma experiência que eles haviam vivido. Mas olha o verso 6. Por causa dessas coisas, da imoralidade, por causa da impureza, por causa das paixões, por causa da concupiscência, dos maus desejos, por causa da avareza, é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então essa vida desordenada traz a ira de Deus. Como é que vocês acham que eles explicavam as doenças sexualmente transmissíveis? Pragas de Deus. Quem aqui é mais antigo, dos anos 80, lembra da AIDS. Quando a AIDS apareceu no mundo, o que o pessoal dizia? É a praga gay, é um juízo de Deus sobre a comunidade homossexual. Aí quando começou a morrer muito mais gente que nem homossexual o pessoal começou a perceber, não, é um juízo de Deus sobre todo mundo que tem a questão da promiscuidade. Aí começou a morrer hemofílico. Aí não é juízo de Deus sobre os hemofílicos. Aí começou a perceber que não era juízo de Deus, é vírus. É uma doença que se espalhou. Veio do mundo animal para o ciclo humano e não tinha medicação, não tinha como tratamento, o pessoal começou a morrer. Ok. Mas a explicação logo foi o quê? É um juízo de Deus. Não é diferente da visão que Paulo está propondo aqui. Então, as pessoas que praticavam essa vida desordenada, naturalmente eram propensas à doença, gente. Até século XIX, a sífilis matava muita gente. Muita gente. Doença sexualmente transmissível. Então, tudo isso é visto como o quê? Como um juízo de Deus. A ira de Deus se derrama sobre os que vivem uma vida desordenada. Tá? Sejam os mecanismos naturais da transmissão de doenças, seja de fato um castigo de Deus, eu não sei. A questão é, a vida santa é muito mais tranquila e é muito mais melhor. No passado, os irmãos de Colossos tinham vivido nessas práticas, mas agora deveriam abandonar. Por fim, Paulo segue dizendo, agora porém, verso 8, abandonem igualmente todas estas coisas. Ele vai entrar numa lista de pecados que tem a ver com o coração. A ira, a indignação. Aqui uma outra tradução possível para os nossos dias seria ressentimento. Guardem-se da ira, guardem dos ressentimentos, da amargura, da maldade. Pode ser maledicência também, do hábito de falar mal, mas aqui maldade é uma tradução melhor, ou seja, daquela pessoa que gosta de fazer o mal, gosta de aprontar com alguém, né? Da blasfêmia, das palavras torpes, das palavras malditas, da linguagem obscena no falar.
E não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então, Paulo lista alguns comportamentos que têm a ver com sentimentos do coração, ira, amargura, ressentimento, maldade, mas também com os hábitos do falar. A blasfêmia, as palavras duras, a mentira, a linguagem obscena. Nas palavras de Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando alguém é muito duro nas palavras, talvez tenha o coração também empedernido. Quando alguém é muito impuro nas palavras, muitas palavras sujas, é muito provável que a sua mente seja uma mente poluída, contaminada. A linguagem saudável reflete um coração saudável. Há uma conexão entre o interior e aquilo que a gente verbaliza. A gente precisa melhorar a nossa verbalização, melhorar aquilo que fala, melhorando a nossa mentalidade, melhorando o nosso coração. Olha aí as redes sociais, dando voz aos ignorantes, dando voz aos odiosos, o tal do discurso de ódio. Discurso de ódio, gente, não é conversa fiada. Tem muita gente mesmo com discurso de ódio. Tem muita gente com discurso racista, tem muita gente com discurso machista, tem muita gente com discurso violento. Não subestimem a capacidade de uma mentira repetida diversas vezes. Não subestimem a ignorância das massas de serem conduzidas por pessoas que usam mal o poder da palavra. Tomem cuidado com o que ouvem, com o que guardam e com o que falam. Tomem cuidado. Seguindo. Por que é que nós então nos despimos da velha natureza com as suas práticas e nos revestimos da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou? Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A lista negativa, portanto, vai ponderando as práticas que estão associadas à velha natureza, ao velho Adão, à humanidade decaída. Isso não nos cabe mais, como aquela mocinha gostava de fazer na piada, né? Isso não te pertence, né? Isso aí não te pertence mais. Nós não temos nada a ver com essas práticas, por quê? Porque agora nós estamos sendo modelados segundo a imagem de Jesus Cristo. Então a nossa referência não é mais Adão, a nossa referência é Jesus. A nossa referência não é a imoralidade, a nossa referência é a santidade. A nossa referência não é a mentira, é a verdade. Não é o ódio, é o amor. Não é a maledicência, é a bênção. Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição, escreve Tiago. A nossa prática com as coisas materiais não é a avareza, mas é a generosidade. É simples assim. Porque nós estamos agora inseridos no corpo de Cristo. Nós agora somos de Cristo e Cristo é nosso. Então é uma experiência comunitária de igreja. É por isso, inclusive, que a gente precisa de igreja. Para que a gente aprenda uns com os outros e cuidemos uns dos outros. Se a gente anda sozinho, gente, a gente fica exposto. Tentação. Bonhoeffer escreveu isso. Tentação é quando Deus te deixa sozinho e deixa o diabo, se você crê na existência do diabo como ser, ou se você entende que o diabo é uma representação da malignidade humana, Deus deixa você sozinho com o diabo. É Jesus no deserto. Ele estava lá sozinho no deserto e aí apareceu o maligno para tentá-lo. Tentação é assim, é você sozinho. Quem se isola está se expondo a ser tentado. Tem vezes que Deus nos coloca em lugar de tentação para nos provar. O livro de Jó é um exemplo.
É uma peça literária acerca de uma circunstância assim. Então, o Deus dá liberdade para que o maligno tire de Jó tudo que ele tem para ver se Jó blasfema. Jó é um excelente exemplo do que é alguém ser tentado com a permissão de Deus. Jesus certa vez disse aos discípulos, eu dizia que foi só para Pedro, mas esses dias eu li melhor o texto, não é só para Pedro, é todos. O texto do Evangelho diz assim, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Mas eu orei para que a vossa fé não desfaleça. Os discípulos todos foram testados na noite de quinta para sexta-feira, quando Jesus foi preso, julgado, e pela manhã Jesus já estava sendo encaminhado para a crucificação. Os discípulos estavam sendo testados, tentados. Em que circunstância? Eles estavam sozinhos. Jesus não estava com eles. Então, o momento da tentação existe. Mas como a gente é corpo de Cristo, a gente se previne, a gente anda junto. Um irmão ajuda o outro, um está com o outro, um acompanha o outro. Nós homens precisamos ter amigos que nos chamem a atenção e chama a gente de lado e fala, ô, fulano, que conversa é aquela que você estava tendo com aquela moça lá na loja? Não, só uma conversa. Não. Meio esquisito esse negócio. Quem é isso aí? Tem que ter amigo que chegue para a gente e fala, você está doido, rapaz? Minha mulher é amiga da sua mulher. Meus filhos são amigos dos seus filhos. Se você acabar com o seu casamento, você acaba com a nossa amizade. E eu vou te entregar lá para o pastor. Tem que ter amigo que chama a gente e fala assim, ei, o que você está fazendo? Não, é só uma cervejinha. Cuidado, cara. Começa assim. Não, é só um passeiozinho. Não, é só uma turminha aqui. Uns amiguinhos daqui, uns amiguinhos de lá. A gente precisa de gente que livre a gente da tentação. Porque a tentação é ardilosa. Bom, mas vamos lá. Hoje eu estou bravo, né, gente? Misericórdia. Mas Paulo está dizendo que no corpo de Cristo não pode haver grego, judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, Cristo é tudo em todos. Deixa eu finalizar então com essa visão paulina muito interessante. Independente da cultura, independente dos costumes, independente do judeu vir de uma moralidade mosaica e o gentio vir de uma moralidade pagã, em Cristo, Cristo é tudo em todos. Em Cristo a gente se iguala. A moralidade judaica imposta pela lei talvez trouxesse muito rigor, mas isso não impedia que o coração dos homens fosse pecaminoso. A liberdade pagã talvez deixasse muita coisa solta, mas por outro lado, ninguém podia acusar um pagão de ser hipócrita. Então o judeu precisava se converter, assim como o pagão precisava se converter, e em Cristo todos são transformados. O escravo e o senhor, o rico e o pobre, o culto e o ignorante, em Cristo todos se igualam. Porque o pecado é vencido no corpo de Cristo. Então essa lista que Paulo faz, esse alerta que Paulo faz para a igreja de Colossos, também é importante para nós. Eu sei que é gostoso ler os textos bíblicos que nos encorajam a falarmos das coisas boas, dos dons que recebemos, das dádivas celestiais que temos em Cristo Jesus. Sim, daqui a pouco a gente chega nesses textos. Mas nós não podemos omitir o cuidado apostólico com a santidade da igreja. E a santidade, meus irmãos, não é viver enfiado no templo. Aqui, muitos já disseram, é fácil ser santo. Em quatro paredes, lá dentro de casa, onde ninguém te vê. Aí é que a roda pega.
na intimidade, quando a gente está só. É aí que importa. Então que cada um de nós tenha consciência que já morremos com Cristo, mas precisamos mortificar o nosso velho homem, para que realmente o novo homem, que se renova dia a dia em Cristo Jesus, vá se manifestando. E quando Cristo vier, aí sim, seremos plenamente transformados, glorificados. Por ora, carregamos o corpo da nossa humilhação, para que no futuro tenhamos o corpo da glória de Cristo. Amém? Fica um convite à santidade. É o melhor lugar para se estar, é aos pés do Senhor, vivendo na graça, no poder, na unção do Espírito Santo. Vamos orar. O pessoal da música pode vir? Senhor, os nossos padrões não são os do mundo. E a nossa velha natureza já foi vencida por Jesus Cristo na cruz. Ele experimentou as tentações nas quais nós ainda somos tentados. E ele venceu o pecado que vez ou outra ainda se manifesta em nós. Mas é pela fé nele que nós cremos na vitória sobre o pecado, sobre a morte. É pela fé que temos nele que nós acreditamos na possibilidade de uma vida santa, justa e piedosa. É pela fé nele que nós renunciamos aos prazeres deste mundo. É pela fé nele que nós confiamos no poder restaurador. Como cantamos, é pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos purificados. E é nele que nós queremos experimentar a nova vida, Senhor. É olhando para Jesus, autor e consumador de nossa salvação. Senhor, que nós não nos coloquemos aqui julgando uns aos outros. Que nós não nos coloquemos aqui acusando-nos mutuamente de pecado. Mas que nós nos ajudemos uns aos outros, cada qual a enfrentar a sua fraqueza, a sua fragilidade. Aos solteiros, Senhor, aos casados, aos viúvos, aos separados, às crianças, os adolescentes, os idosos, homens e mulheres, todos nós, Senhor, temos os nossos desafios, temos as nossas fraquezas, mas nós confiamos no Senhor, para nos dar graça, para nos dar força, para nos dar sabedoria. Por isso pedimos ao Senhor que olhe para dentro de nós. Os teus olhos, Senhor, são os teus olhos que podem nos mostrar quem somos. São os teus olhos que podem mostrar o nosso homem interior, Senhor. Talvez possamos dizer como a canção: não há nada de bom em mim, Senhor. Mas se Cristo estiver em nós, se o Espírito de Deus habitar em nós, o Senhor vai produzir os frutos de uma nova vida, os frutos de arrependimento, os frutos da graça, o fruto do poder de Deus, que se manifesta na nossa fraqueza. É a tua fidelidade, Senhor, e não a nossa, que haverá de nos sustentar. Oramos em Cristo Jesus.